E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos começar o estudo da hidrostática. Então, a hidrostática é a parte da física que pertence à mecânica dos fluidos. Então, vamos lá. Então, olha aí, o termo hidrostática se refere ao estudo dos fluidos em repouso, ou seja, hidrostática, estudo repouso. Então, os fluidos em repouso. Mas o que vem a ser um fluido? Um fluido é uma substância que pode escoar facilmente e que muda de forma sob a ação de pequenas forças. Portanto, o termo fluido se refere aos líquidos e gases. Imagina uma tubulação, um cano. O que pode passar por um cano? Tudo que passa no cano é um fluido, ou seja, líquido e gás. Uma coisa sólida não consegue aí passar pelo cano. E já tanto os gases como os líquidos podem exercer força e pressão sobre os recipientes que os contêm. Dessa forma, se faz necessário conhecermos como se comportam esses tipos de substância. Então, nós vamos estudar essencialmente pressão exercida pelos líquidos e gases. Então, a gente vai começar aí o nosso estudo com os conceitos de densidade e pressão, que são de extrema importância no estudo da hidrostática. Então, vamos começar então com a densidade de um corpo. Então, densidade, também conhecida como massa específica de um corpo, é a relação entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado. É definida como sendo a quantidade de massa de substância por unidade de volume. Nesse caso, a densidade é uniforme. Isso pode ser determinado pela equação. Densidade é igual à massa do corpo dividida pelo volume desse corpo. Agora, presta atenção no seguinte, quanto maior a quantidade de massa de um corpo para o mesmo volume, maior será a sua densidade. Corpos ocos de mesmo volume possuem massa menor que os corpos maciços, logo possuem uma densidade menor. Então, o que acontece? Quando eu vou calcular a densidade, eu vou pegar a massa do corpo e dividir pelo volume. Agora, se a gente pegar, por exemplo, uma bolinha de isopor e uma bolinha de gude, as duas de mesmo tamanho, vamos dizer assim, elas têm o mesmo volume, só que a bolinha de gude tem uma massa muito maior que a bolinha de isopor de mesmo tamanho. Então, sendo assim, a gente diz que a densidade da bolinha de gude é maior que a densidade da bolinha de isopor. E também, se o corpo for oco, a massa dele também vai ser menor. Agora, quais são as unidades de densidade? Então, olha aí, densidade é a massa dividida pelo volume. Só que a gente sabe lá que pelo Sistema Internacional de Unidades, que a unidade medida de massa é o quilograma e de volume o metro cúbico. Então, a unidade de densidade vai ser o quilograma por metro cúbico. Também tem uma outra unidade que é muito utilizada, que qual que é? É o grama por centímetro cúbico. A gente sabe que 1 quilograma são 1000 gramas e 1 metro cúbico é 1 milhão de centímetros cúbicos, certo? Então, o que vai ser? Corta 0 com 0, o que sobrou? 1 sobre 1000. Então, o que eu quero fazer quando eu vou converter, por exemplo, de quilograma para metro cúbico ou metro cúbico para grama por centímetro cúbico, né? Quando eu vou converter de uma unidade para outra. Quilograma metro cúbico para grama por centímetro cúbico, eu divido por 1000. E se eu tenho a unidade de grama por centímetro cúbico e quero passar para quilograma por metro cúbico, eu vou multiplicar por 1000, certinho? Agora vamos ver aí o conceito de pressão. Então, olha aí. Consideremos uma superfície de área A sobre a qual estão aplicadas forças perpendiculares, sendo F a resultante dessas forças, a força resultante. Então, a pressão média exercida por essa força sobre a superfície é definida por a pressão nada mais é do que o módulo da força dividida pela área, né? Então, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de pressão é o Newton por metro quadrado. Né? Força, a gente mede em Newton, a área em metro quadrado. A unidade vai ser o Newton por metro quadrado. E essa unidade foi chamada de Pascal, em homenagem ao matemático e físico francês Blaise Pascal. Além dessa unidade, existem outras que a gente vai ver aí ao decorrer desse curso. Então, a unidade medida de pressão vai ser o Pascal, ou Newton por metro quadrado. Agora, pense na seguinte situação. Carlos tem 2 tipos de estacas para construir uma cerca. Qual formato de estaca poderá facilitar o seu trabalho? Olha aí, nós temos o formato 1, que é ela normal, e o formato 2, que tem uma ponta, né, lá na extremidade inferior dela. Então, qual das duas vai facilitar aí o trabalho do Carlos?
Então, como a gente já sabe, então, de acordo com a definição de pressão, vemos que a estaca em ponta penetra o solo mais facilmente, porque a pressão exercida na terra é maior devido à sua menor área. A gente sabe o que? Pressão é força dividida pela área. Então, quanto menor for a área, maior a pressão. Então, se a ponta da estaca for fininha, você diminui a área e, consequentemente, você aumenta a pressão. Um outro conceito que nós vamos ver agora é o conceito de pressão atmosférica. A gente sabe que o ar, como qualquer substância próxima à Terra, é atraído pela Terra por causa do campo gravitacional, ou seja, o ar tem peso, a gente sabe disso. Agora, por isso, a camada atmosférica que envolve a Terra, atingindo uma altura de dezenas de quilômetros, exerce uma pressão sobre os corpos que estão nela mergulhados. Essa pressão é denominada de pressão atmosférica. Mas como é que a gente consegue medir a pressão atmosférica? Então, olha aí. Para medir a pressão atmosférica, o físico italiano Evangelista Torricelli utilizou um tubo de vidro de 1 metro de comprimento, totalmente cheio de mercúrio, e uma cuba parcialmente cheia de mercúrio. Ele tampou o dedo, a extremidade aberta do tubo, inverteu e introduziu na cuba de mercúrio. Então, olha aí. Ele pegou aí na figurinha 1, a gente tem um tubo de vidro de 1 metro de comprimento que está cheio de mercúrio. Ele foi, tampou, inverteu ele, botou de cabeça para baixo e colocou dentro dessa cuba que também tinha mercúrio dentro dela. E o que aconteceu? Torricelli destampou a extremidade imersa na cuba e percebeu que o nível de mercúrio do tubo desceu, permanecendo em equilíbrio na altura de 76 centímetros em relação à superfície do líquido na cuba. Olha aí como é que ficou. No que ele tirou o dedo, a coluna de mercúrio desceu. Então ficou um vácuo ali em cima. E a parte que ficou em equilíbrio acima do líquido foi de 76 centímetros. Né? Então, analisando esse experimento, ele deduziu que o equilíbrio da coluna de mercúrio era mantido pela pressão atmosférica, que agia na superfície do mercúrio da cuba. Como a altura da coluna líquida no tubo era de 76 centímetros, Torricelli chegou à conclusão de que o valor da pressão atmosférica, PA, equivale à pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 76 centímetros de altura. Então, ou seja, a pressão que o ar exerce à nossa volta é igual à pressão exercida por uma coluna de 76 centímetros de altura de mercúrio. Ou seja, a nossa pressão atmosférica é igual a 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio. Então, isso daí definiu como sendo uma atmosfera. Então, essa pressão é igual a uma atmosfera, que é a pressão exercida por 76 centímetros de mercúrio, né? Uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Então, por esse motivo, a pressão de 76 centímetros de mercúrio é denominada uma atmosfera e definida como unidade padrão para a medida da pressão atmosférica. Então, aí, a unidade de pressão atmosférica, como a gente já viu, pressão a gente mede em Newton por metro quadrado, que é igual a 1 Pascal, que é no sistema internacional, ou então a gente pode medir em atmosferas. Né? Então, uma atmosfera corresponde a 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio. Agora, se eu for transformar isso para Newton por metro quadrado, isso daí dá 10 elevado à quinta potência newtons por metro quadrado, ou seja, uma pressão bem considerável. Beleza? Então vamos resolver esses exemplos aí que estão no PET de aplicação do que a gente já viu nessa videoaula. Então, questão 1. Durante uma aula de laboratório de física, um estudante desenhou em seu caderno as etapas de um procedimento utilizado por ele para encontrar a densidade de um líquido, conforme representado a seguir. Então, o que ele fez? Você tem um becker vazio. O becker vazio tem um volume de 200 centímetros cúbicos e ele é equilibrado por um pezinho aí de 40 gramas de massa. Na figura 2, o becker está aí pela metade. Então, você encheu ele, encheu não, né? Você colocou aí a metade aí da capacidade dele de um líquido, né? Então, ou seja, se ele vazio tem um volume de 200 centímetros cúbicos, e se você encheu sua metade, então você tem um volume de 100 centímetros cúbicos. E aí ele ficou em equilíbrio com um pezinho aí de 190 gramas de massa. Então, sabendo-se que em ambas as etapas a balança estava equilibrada, o valor encontrado em grama por centímetro cúbico foi 1,9, 1,5, 40, 0,2 ou 2,0. Então, muito bem. Vamos resolver. O que ele nos deu? Ele deu que o becker vazio, só o becker, a massa do becker vazio é 40 gramas. Já o becker com líquido
é 190 gramas. E o volume do líquido que nós temos ali é de 100 centímetros cúbicos. Como eu falei, só está a metade, foi preenchido pela metade. O volume total é 200, então a metade vai ser 100 centímetros cúbicos. Como a gente sabe, densidade é o quê? Densidade é a massa dividida pelo volume. Mas qual que é a massa do líquido? Já com o líquido, a massa do becker é 190 gramas. Porém, ele vazio é 40. Então, eu tenho que tirar esses 40 aí, que é o becker vazio. Então, a massa do líquido é de quantos gramas? 150 gramas. Vai ser 190 menos 40. E o volume do líquido que eu tenho é de 100 centímetros cúbicos. 150 dividido por 100, corta 0 com 0, 15 sobre 10, 1,5 grama por centímetro cúbico. Então, a resposta me dá a alternativa B de bola. Então, resposta do exemplo 1, 1,5 grama por centímetro cúbico, alternativa B. Questão 2. A janela retangular de um avião, cuja cabine é pressurizada, mede 0,5 metros por 0,25 metros. Então, olha aí, como se ela fosse quadrada, só que no terceiro não está quadrado, mas enfim, finge que é quadrado. Quando o avião está voando a certa altitude, a pressão em seu interior é de aproximadamente 1 atmosfera, enquanto a pressão ambiente fora do avião é de 0,6 atmosferas. Nessas condições, a janela está sujeita a uma força dirigida de dentro para fora igual ao peso na superfície da Terra da massa de. Então, ele me deu que uma atmosfera é igual a 10 a quinta Pascal ou 10 elevado a 5 newton metro quadrado. Então, é uma massa, equivale a uma massa de 50 kg, 320, 480, 500 ou 750 kg. Então, vamos lá. Olhando os dados que o problema nos deu, a área da janela, meio metro por 0,25 metros. 0,5 vezes 0,25 dá 0,125 metros quadrados. Beleza? A pressão interna, 1 atmosfera, e a pressão interna, 0,6 atmosferas. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Calcular a diferença de pressão. Eu tenho a pressão interna e a externa. Qual que é a diferença? A interna, 1 atmosfera, menos a externa, 0,6 atmosferas. Então, isso me dá uma diferença de pressão de 0,4 atmosferas. Só que, se uma atmosfera é 10 a quinta, 0,4 vai ser 0,4 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Agora, o que é que eu sei? Eu sei que pressão é igual a força dividida pela área. Se pressão é força dividida pela área, a área está dividindo, passa multiplicando. Então, força vai ser pressão vezes área. Então, o que eu vou ter aí? Substituindo, quanto que vale a minha pressão? 0,4 vezes 10 elevado a 5, vezes 0,125. Então, o que isso daí vai me dar? Isso vai me dar meio vezes 10, perdão, vai me dar 0,05 vezes 10 elevado a 5. 0,4 vezes 0,125 dá 0,05 vezes 10 a quinta. Vou matar essa vírgula. Se eu andar com a vírgula 2 casas para a direita, eu tenho que subtrair 2 no expoente. 5 menos 2, 3. Então, isso ficou 5 vezes 10 ao cubo. Agora, eu quero saber o valor da massa, então aí seria a força-peso. Peso é igual a massa vezes gravidade. Então, a massa vai ser peso sobre a gravidade. Qual é o peso? 5 vezes 10 a terceira. 5.000 dividido por 10. 5.000 dividido por 10 dá uma massa aí de 500 kg. 500 kg me dá aí a alternativa D de doido. Certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Novamente eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas da escola e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!